José Pedro Aguiar Branco é convidado do Económico TV, Ministro da Defesa Nacional. É um dos 4 entre os 10 ministros deste governo que é militante do PSD, partido através do qual já exerceu vários cargos na política nacional. Dr. José Pedro Aguiar Branco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos num momento em que se fala muito do Orçamento do Estado. Já disse recentemente que este orçamento não é deste governo, é o orçamento do Partido Socialista. O Primeiro-Ministro disse-o de uma forma distinta, isto é, disse que as medidas que estão neste orçamento são deste governo, embora o déficit que as obriga pertencem ao passado. Do ponto de vista prático, aquilo que toca às pessoas, não estamos precisamente a seguir o caminho do passado, isto é, mais impostos com cortes salariais na função pública? Muito bom dia. O corte estrutural é na despesa. Este orçamento é um orçamento que regressa ao nível de despesa de 2007. E, portanto, não há a mínima dúvida que é esse o caminho estrutural e porque aponta o orçamento. O país está numa situação de emergência nacional. Essa situação de emergência nacional obriga a uma necessidade suplementar de ter o combate ao déficit assegurado e para medidas excepcionais, para situação excepcional, uma medida excepcional. Mas quando fala nesse corte da despesa, naturalmente que há um corte na despesa, mas muito também por via salarial, isto é, esta concentração nos cortes na função pública, seja na manutenção do corte salarial, seja também, enfim, naquilo que diz respeito à 13ª e 14ª prestações anuais, não é... Mas não é só, desculpe corrigi-lo. Essa é a dimensão suplementar do corte que o orçamento consagra, porque todos os ministérios, de uma forma muito solidária, consagraram cortes ao nível da despesa que fazem regressar esse nível de despesa a 2007. E, portanto, a dimensão que é exigida a todos os ministérios setoriais é uma dimensão que não tem paralelo na história da nossa democracia. Aliás, alguém disse que este orçamento era um retrocesso civilizacional. E eu só posso dizer é que estes últimos 6 anos é que foram um retrocesso civilizacional, porque o que é preciso é assegurar que o nível da despesa seja possível de pagar. E o que aconteceu nos últimos anos é que se gastou aquilo que se queria e agora só se pode gastar aquilo que se pode. E, portanto, este orçamento não é um panfleto eleitoral, é um orçamento muito exigente de verdade e a verdade está aí, dura e crua, e isso será o caminho que o Governo seguirá. Se pudesse voltar atrás, foi cabeça de lista pelo Porto, teria feito outro tipo de campanha eleitoral? Isto é, quando ouvimos o atual Primeiro-Ministro e ouvimos todo o PSD, também o CDS-PP, a focarem muito o discurso na necessidade de, em caso de aumento de impostos, ir-se ao consumo e não ao rendimento, passaram 120 dias e, de facto, a aposta está nos dois lados, mas também muito focada no rendimento. A aposta foi feita na base de um déficit anunciado de 5,9. Os dados que constavam e que foram aqueles que foram previstos em termos da campanha eleitoral era para um déficit de 5,9. Aquilo que nos mostra a execução orçamental e pelos números e suspeitos do INE é um déficit de 8,2. Portanto, significa que os dados são completamente diferentes. E por isso, hoje, não se podia deixar de falar a verdade e apontar na mesma linha de rumo. Portanto, aquilo que foi dito em campanha foi num quadro completamente diferente daquele que aconteceu. Mais uma vez, o anúncio que se fazia do déficit não correspondeu à realidade. Quem é então o responsável por este duro orçamento que os portugueses sentirão já a partir de janeiro do ano que vem? Eu não tenho a mínima dúvida que as políticas dos últimos 6 anos têm uma cota parte muitíssimo importante no que diz respeito à necessidade de hoje termos este déficit e por isso eu disse e redigo aqui que este é um orçamento também da responsabilidade do Partido Socialista. Quando ouvimos, por exemplo, a Comissão Europeia a apontar para a razão deste desvio, que chegou a ser um desvio colossal, pelo menos, enfim, foi esse o relato que nos chegou do encontro na altura. Foi bem assim, foi um esforço colossal que era preciso para combater este desvio. Pois houve essa explicação, aliás, do Ministro das Finanças. Não só a explicação, está retratada na documentação e naquilo que é a exibição em vídeo das declarações do Primeiro-Ministro. Mas então concentremos-nos nesse desvio, de facto, veio-se a confirmar um grande desvio. Qual é a origem deste desvio, tendo em conta que, por exemplo, a Comissão Europeia aponta para este desvio, dá um grande peso ao facto de nos pararmos com este desvio às contas da região autónoma da Madeira.
O Partido Socialista, nesta altura, levanta muitas dúvidas em relação a este desvio de 3 mil milhões de euros, tendo em conta a declaração que o Primeiro-Ministro fez na semana passada ao país. Qual é, ao certo, a origem deste desvio? Olha, muitas das declarações devem fazer corar de vergonha a quem as faz. Porque, fala do Partido Socialista. Exato. Porque, e posso-lhe falar pelo Ministério que tutelo, o da Defesa Nacional, é muito fácil de explicar a origem das coisas. Nós tivemos uma suborçamentação de cerca de 215 milhões de euros, só para as remunerações salariais. Isso significa... Portanto, faltavam 215 milhões de euros para pagar salários até ao final deste ano. Exatamente, significa que não estavam assegurados, desde logo, cerca de 3 meses dos salários das Forças Armadas e todos os que trabalham no âmbito do Ministério da Defesa Nacional. As medidas de consolidação orçamental que foram previstas pelo governo do Partido Socialista, nenhuma teve o efeito que se apontava. Dizia-se que era cerca de 270 euros. Por exemplo, a integração do Fundo de Pensões na Caixa Geral de Aposentações apontava para um corte de cerca de 30 milhões de euros. Nas despesas do Ministério. Não aconteceu, exatamente. Outra das medidas que apontava era que a redução dos efetivos de 10% levariam a uma diminuição, portanto, de cerca de 30 milhões de euros. Também não acontece. Não contaram com as indemnizações que é preciso pagar para efeitos dessas indemnizações. Não, portanto, são dois números que só por si já lhe mostram valem cerca de 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. Aquilo que foi dito que era a medida de conciliação orçamental, que era o corte na LPM de cerca de 40%, e portanto eram 186, cerca de 186 milhões de euros, estava também já prevista na lei do orçamento. Portanto, significa que não tinha o efeito de corte adicional. E portanto tudo isto em conjunto dava mais algumas situações que eu não tenho de memória, mas davam um total de cerca de 262 milhões de euros que não aconteceram. Ora, replique isto ao nível de outros ministérios onde era suposto acontecer cortes desta natureza, que não aconteceram, para não ser difícil de explicar que, a nível do buraco, a responsabilidade assenta sobretudo nessa previsão errada e na execução depois deficiente. Neste momento encontramos-nos aqui, enfim, no Forte São Julião da Barra, mas quando chegou ao seu gabinete, no alto do Restelo, e se deparou com esses números, que conclusão retirou? A conclusão de que era muito difícil, e é muito difícil e muito exigente, fazer não só a execução orçamental nos termos previstos para este ano, como obrigava a um esforço suplementar na elaboração do orçamento para 2012. E que, portanto, toda esta situação obrigava a que houvesse uma autodisciplina muito forte e que fosse necessário fazer tudo aquilo que é necessário fazer para que se cumpram os objetivos do cumprimento do déficit, porque não nos podemos esquecer que aquilo que são os compromissos que temos assumidos têm de ser religiosamente cumpridos para que se volte a injetar confiança nos portugueses, na sociedade portuguesa e na economia portuguesa. Quando vemos, por exemplo, as autoridades europeias, enfim, falo de Olli Rehn, a levantar dúvidas em relação à capacidade do país alcançar a meta de déficit estabelecida para este ano, 2011, um déficit de 5,9%, isto quer dizer o quê? Que apesar de todo este esforço, que de facto será um esforço colossal, poderemos não chegar à meta pré-estabelecida? Olha, eu diria, em síntese, uma coisa que os portugueses com certeza percebem. Hoje temos muito mais condições para conseguir isso do que há 3 meses. Ou seja, os receios que havia em relação a essa possibilidade de se cumprir os objetivos são diferentes hoje de há 3 meses. Há 3 meses eu diria que essa afirmação tinha uma consistência muito forte. Hoje estou confiante que possamos conseguir os resultados e as metas que temos para atingir. Acha que mais não passa do que uma certa pressão por parte das entidades europeias no momento em que o país demonstra dificuldade de facto em alcançar as metas que estabeleceu, daí a austeridade está a ser imposta, enfim, em todas as frentes a todos os portugueses? Eu acho que isto é importante que se diga. Acho que mais importante ainda de cumprirmos os compromissos com a Troika é cumprirmos o compromisso com os portugueses. E qual é o compromisso? E o compromisso com os portugueses é fazer tudo aquilo que é preciso fazer para salvar o país. Nós já é a 3ª vez que temos este tipo de necessidade de ajustamento em relação às nossas contas públicas
E foi possível nós ultrapassarmos sempre que fizemos aquilo que é necessário fazer-se, e foi sempre feito com os governos do PSD ou do PSD em coligação com o CDS. E, portanto, vale a pena este esforço, mas vale a pena este esforço por nós próprios, pelos portugueses, pelo compromisso que temos com os portugueses e pela absoluta necessidade de conseguirmos restaurar a confiança. Quando se diz que vamos para além do compromisso da Troika, quando se diz e se faz essa afirmação... Tem sido feito, aliás, várias vezes. Mas nós fazemos-lo porque iremos tão longe quanto for necessário para que os portugueses voltem a ter a capacidade de ter desenvolvimento económico. Há uma crítica muito consistente em relação ao Orçamento de Estado de 2011. Grosso modo, ouvindo, enfim, aquela que tem sido a avaliação pública do documento, a austeridade é apresentada como inevitável, embora esta enorme concentração na função pública seja alvo de bastantes críticas. Isto é, depois de este ano, 2011, o subsídio de Natal ter sofrido um corte tanto no público como no privado, no próximo ano, enfim, há aqui uma maior concentração da austeridade nos funcionários públicos. Como é que reage a esta crítica, estando à frente do Ministério, enfim, que também sofrerá na pele estes cortes? O esforço é repartido por toda a sociedade portuguesa. E da análise, tenho certeza, mais pormenorizada do orçamento, verifica-se que é um esforço distribuído por todos, quer do ponto de vista setorial em termos de Ministério, quer em termos de todos os portugueses. E, portanto, essa seguramente é uma crítica que se esvairá à medida que se for trabalhando e reconhecendo e conhecendo o orçamento em concreto. Mas olhando para este aspecto muito concreto, a questão do 13º e 14º... O aspecto do 13º e 14º mês é uma medida absolutamente necessária, como explicou o Sr. Ministro das Finanças, para uma situação de circunstância agravada que aconteceu para além daquilo que era esperado e que significa ainda assim que alguém que está na função pública sabe que ainda assim tem a segurança do emprego, alguém que está na atividade privada não sabe se amanhã se poderá ou não manter empregado. Este é um traço muito diferente entre aquilo que é a dimensão da função pública e aquilo que é a dimensão do emprego privado. E hoje, nos tempos que correm e na situação crítica em que estamos, é uma diferença muito significativa em quem tem a certeza que no próximo mês ainda está empregado e quem pode ter a dúvida se estará ainda. Portanto, aquilo que diz é aquilo que, enfim, também foi dito pelo Ministro das Finanças, os funcionários públicos têm garantia do emprego, embora, enfim, o rendimento enquanto funcionário público tenha caído abruptamente ao longo dos últimos 2 anos, tendo em conta 2012 e 2011. Cair abruptamente ou deixar de ter vai uma grande diferença neste momento e, portanto, esse esforço, que é um esforço repartido, também tem de ter em linha de conta essa igualdade relativa que é preciso considerar. Antes de falarmos concretamente sobre o Ministério da Defesa Nacional, há também um debate em curso que tem que ver com a responsabilização criminal dos políticos que falham as metas orçamentais, que desbaratam dinheiros públicos. É este o caminho, quando olhamos para os resultados do passado recente, em que todas as metas fixadas foram praticamente todas, enfim, desrespeitadas? Eu acho que as decisões que conduzem a essa situação devem ser escrutinadas. Pelos tribunais? Devem ser escrutinadas. Não tenho a mínima dúvida. Depois, deve também acontecer a consequência da punição desse escrutínio quando ele se mostra necessário. E acho que há situações que devem, isso não posso deixar de dizer, e que merecem a avaliação por parte do Ministério Público. Fala de alguma em concreto? Não, acho que há seguramente situações que merecem essa avaliação. Além da situação da região autónoma da Madeira, que já está a ser avaliada pela Procuradoria-Geral da República. Quando acontece uma situação da dimensão como aconteceu de um déficit desta natureza, devemos fazer um escrutínio rigoroso das decisões que conduziram a isso, que são várias em diversos patamares. Deve ser consequente, porque muitas vezes, como se diz em Portugal, a culpa morre solteira e nós temos que acabar com esse círculo vicioso. Deve ser consequente na punição respectiva quando isso deva acontecer e há situações, há decisões que merecem seguramente ser avaliadas pelo Ministério Público.
Para que fique absolutamente claro, quando fala desse escrutínio e dessa punição, não fala apenas do ponto de vista eleitoral, fala também do ponto de vista dos tribunais, daquilo que é, enfim, a justiça. Exatamente. Nem todas as decisões têm a mesma razão de ser, a mesma intenção e a mesma causa em relação ao efeito que produziram. Portanto, eu diria que não é só porque contribuíram para o déficit, é a razão pela qual contribuíram para o déficit. E isso é que deve ser escrutinado, deve ser punido quando deve ser punido e deve ser avaliado pelo Ministério Público quando haja razões para isso. Há depois aí, enfim, um aspecto muito relevante e muitas vezes sublinhado, é jurista de formação, era advogado até assumir estas funções que têm a ver exatamente com a separação de poderes entre o poder judicial e o poder político. Qual é aqui a fronteira? Quem deve traçar essa fronteira? Isto é, chegou ao Governo, no seu caso concreto, deparou-se com uma derrapagem não prevista superior a 200 milhões de euros. Este Governo de que faz parte detectou, enfim, fim da execução orçamental do primeiro semestre, um déficit acima do previsto, de 8,2%, sendo que no segundo trimestre foi de 8,8%, comparando com os 7,7% do primeiro trimestre. Esta é uma situação que deve ser avaliada, escrutinada pela Justiça? Deve ser escrutinada. O que eu quero dizer é que não é só pelo facto de haver déficit que essa situação mereça só por si uma avaliação do ponto de vista da responsabilidade criminal. O que também não pode acontecer, como acontece hoje, é haver uma total indiferença às decisões que foram tomadas, que contribuíram para que esse déficit existisse. Ou seja, é necessário que o escrutínio das decisões em concreto, nos diversos patamares em que ela se coloca, seja feito para aí poder-se avaliar se há ou não há, em algumas delas, matéria de natureza que mereça a avaliação por parte do Ministério Público. Ou seja, não é uma situação como hoje acontece, há um déficit, aconteceu, pura e simplesmente, e sem que haja o cuidado do escrutínio. E, portanto, essa é uma medida que eu acho que é importante que se evolua em termos da sociedade portuguesa. Do ponto de vista prático, e para terminar este tema em concreto, não o espanta que o caso da Madeira, das contas da região autónoma da Madeira, que de uma forma, enfim, deliberada ou não, tivemos as duas versões por parte do Governo Regional, foi escondida, que esta avaliação da Justiça destas contas tenha repercussão noutras situações de que fala no continente? Eu recuso-me a isolar a situação da Madeira quando há muitas outras situações que contribuíram para um déficit ainda muito mais grave, de um volume e de um tamanho muito maior com o próprio continente. E, portanto, estar a isolar como se fosse uma situação de per si diferente das outras, eu não o desejo fazer, porque a situação é igual e o escrutínio deve ser igual para todas. Aliás, eu censuro aqueles que tiveram uma coragem muito retórica agora em relação à Madeira e que só encontra paralelo no silêncio cúmplice que tiveram durante os últimos 6 anos. Essa coragem que hoje revelam deveria ter acontecido também nos últimos 6 anos, quando a monstruosidade do déficit foi crescendo. Portanto, eu recuso-me a fazer uma avaliação isolada. Digo é que, transversalmente, decisões que tenham contribuído para esta situação devem ser escrutinadas e devem ser, quando devem ser, avaliadas pelo Ministério Público também. Estamos a poucas semanas do Parlamento votar este Orçamento do Estado do próximo ano. Qual é a posição que espera do Partido Socialista, sendo que é até o momento o único partido que ainda não esclareceu o sentido do seu voto? Eu espero que tenha o sentido patriótico de votar favoravelmente. Favoravelmente. Na sua opinião, não há outra opção? Há a abstenção e votar contra. Eu acho é que a opção correta é de que votem favoravelmente. Embora, enfim, recentemente ouvimos dirigentes do Partido Socialista não só a tentar empurrar a atual direção para um voto contra o orçamento, como da parte da própria direção, liderada por António José Seguro, chegam sinais de que todos os sentidos de voto estão em aberto. Caso o Partido Socialista não vote a favor da sua opção patriótica, que conclusão é que retirar? Sabe que há momentos onde se testam os nossos princípios e onde se verifica onde é que começa e acaba os chavões. Todos dizem que, em primeiro lugar, o interesse nacional e depois o interesse partidário. Este é um bom momento para se testar se, da teoria à prática, a distância é curta ou se é muito longa.
O Partido Socialista só terá em conta o interesse nacional, na sua opinião, se votar a favor do orçamento? Eu acho que o interesse nacional reclama que hoje haja essa expressão muito forte de apoio a um orçamento que é elaborado também em consequência e, sobretudo, da última governação do Partido Socialista, que tem responsabilidades no facto deste orçamento ter que ser elaborado desta forma e que, para ultrapassarmos e restaurarmos a confiança nos nossos credores internacionais, é absolutamente fundamental esse sentido de coesão e de unidade alargado. E, portanto, eu acho que o sentido patriótico do voto será um voto favorável. Tanto mais que, do ponto de vista daquilo que são as medidas e as metas que estão previstas no orçamento, são correspondentes às metas que estão consagradas no acordo assinado com a Troika. As metas, sim. O caminho para atingir essas metas é um caminho que compete ao atual governo. Nós atingirmos as metas é que são fundamentais, porque elas é que vão determinar a bondade ou não de podermos ser respeitados no que diz respeito ao cumprimento dos nossos compromissos. Para terminar, antes de fazermos um curtíssimo intervalo, o país perde credibilidade lá fora se o PS não votar a favor deste orçamento? Eu acho que seria reforçada essa segurança, essa credibilidade e essa certeza com o voto favorável do Partido Socialista. E não discutindo razão para que isso não aconteça. Este orçamento é um orçamento também do Partido Socialista e, portanto, estar à altura das suas obrigações hoje, no sentido patriótico, é votar favoravelmente este orçamento. Vamos então fazer um curto intervalo, regressamos dentro de momentos para continuar a conversa com José Pedro Guiá Branco, Ministro da Defesa Nacional.